E a mensagem desse vídeo é bem direta. A gente está chegando num tempo em que as coisas estão acontecendo, vocês estão vendo aí as notícias no mundo, terremotos, avalanches, destruições, inundações, chuvas, o amor de muitos se esfriando, muita violência. A gente está chegando no tempo onde o Mashiach vai tomar posse de volta do mundo dele, né? Da terra que é dele. Agora, o que acontece é o seguinte: as pessoas temem muito por essa hora, pela chegada do Apocalipse, né? Pelo derramamento das taças da ira de Deus. Só que acontece é o seguinte, pessoal: a palavra, ela é uma alegria para os que creem. Por quê? Porque a gente sabe que nesse mundo o maligno tem tomado de conta, tem governado e tem trazido toda essa violência, todas essas coisas ruins para o mundo. E quem entregou o poder ao maligno, quem foi? Foi o próprio homem. O próprio homem, ao homem foi dado o governo da terra. Se foi dado o governo da terra ao homem, então era dele a responsabilidade de estabelecer um governo de paz. Só o que aconteceu? Apareceu alguém que ofereceu algo, uma ilusão, uma mentira, e dominou, né? Ou seja, se você recebeu algo de alguém, se você recebeu, você claramente, ou você automaticamente, na verdade, automaticamente, se você recebe algo de alguém, você automaticamente é devedor. Então, quando você recebeu aquele mandamento de comer do fruto que não era para ter comido, quando os nossos antepassados, a gente tem que assumir isso, que foram os nossos pais de abençoada memória lá que cometeram esse erro, mas o Eterno já tinha um plano de retorno, né? Um plano de retorno E graças a Deus Ele nos deu o seu Filho, que cumpriu sua missão e nos resgatou de volta ao poder da terra. Olha só que Ele ainda não veio tomar posse. Só que os demônios, aqueles seres espirituais que estão na terra, vagando na terra, possuindo pessoas, provocando maldades, aqueles que antigamente foram gerados da união, da junção de seres espirituais que se transfiguraram ou que se materializaram e tiveram relações com as mulheres e tiveram filhos. E esses filhos, essas almas desses filhos dos gigantes, eles tinham a natureza dupla, da terra e do céu. Portanto, eles ficavam vagando na terra, esses seres. Todos esses seres tinham desejos, maus desejos, né? Então eles ficaram vagando aqui pela terra. E a terra se encheu de maldade. E até hoje, pessoal, esses seres estão vagando, mas o Eterno vai jogá-los no abismo, e logo depois vai jogá-los no lago de fogo. E eles vão ficar alvoroçados. Por quê? Porque é chegado o tempo do Mashiach tomar posse de volta do mundo que ele resgatou. Foi resgatado com preço de sangue na cruz. Ele nos resgatou. Aleluia. Agora,
esses seres que estavam aqui, que achavam que tinham a posse de tudo, não vão entregar de bom grado essa terra. Então eles vão provocar mais violência, vão provocar cada vez mais coisas ruins na terra. Eles vão, e o Eterno vai tomar posse. Sabe quando alguém tem um terreno e ele entrega aos trabalhadores e os trabalhadores se apossam daquele terreno, acham que são donos. E aí o dono vai e manda seu filho, vai lá, tome posse. Eles vamos matar o filho, porque aí se a gente matar o herdeiro, a gente fica com o terreno. E aí, o que eles fizeram? Mataram o filho. Agora quem vem? Vem o dono do terreno. E vem com todo o exército para tirar esses assassinos, esses trabalhadores que tomaram posse da terra sem ter a terra, sem possuir a terra, eles possuíram, mas não era deles. Então, Mashiach vem agora como um leão, não mais como um cordeiro. Ele já veio como um cordeiro, agora ele vem como um leão para tomar posse do que é dele. Não tem conversa agora. As pessoas falam que vai haver o arrebatamento e que antes do derramamento das taças da ira, a igreja vai ser retirada. Pode ser que sim, mas pode ser que não, pessoal. Qual a diferença? A diferença é que os que não estão em Cristo, quando virem essas coisas acontecendo, vão olhar para o céu e vão falar palavras contra Deus. Vão ficar mais revoltados contra Deus. Só que os que estão em Cristo, que têm o Espírito Santo dentro de cada um, vão, Senhor, esse mundo nós merecemos, mas, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E para isso, Senhor, ainda hoje estarão comigo no paraíso. É isso que nós temos, pessoal. Nós sabemos ouvir o não de Deus, nós sabemos ir até o fim louvando a Deus. É isso que nós não devemos negar ao Filho de Deus, não devemos negar a Deus. Pelo contrário, não percam a fé nem nos momentos difíceis, porque as coisas que estão vindo, logo, logo, pessoal, não vai demorar. O calendário caraíta, a gente já está nos últimos momentos. Os caraítas eram um povo judeu que tinham a contagem do calendário, e aí vieram os maçoretas e fizeram a modificação, porque os caraítas praticamente traziam as interpretações e distribuíam ao povo. E os mestres da lei, não vou dizer os fariseus, mas alguns queriam esconder esse conhecimento, as coisas, as boas novas de Deus, as boas notícias, as revelações, eles queriam manter para eles. Na verdade, é uma infiltração do poder do maligno na própria igreja, na própria religião, que vai conseguir manipular esses líderes religiosos para não divulgar a verdade. Olha só. Então, tanto é que o Mashiach, quando chega lá, e muito já se falou nisso, que o Mashiach pega a figueira que está bonita, não está na época de figos, mas está bonita, ela está cheia de folhas, como se tivesse frutos, mas não tem nenhum fruto. Então o Mashiach pega nela e faz ela secar. Dá uma ordem, amaldiçoa a figueira para que ela seque. Todos sabem quem é a figueira. Todos sabem quem que significa
qual o significado da figueira na Bíblia? Todos sabem, todos vocês sabem. É Israel. Israel floresceu. Em Apocalipse fala, não passará essa geração, uma geração de 70, 80 anos, sem que veja essas coisas acontecerem depois que a figueira florescer. Quando foi que a figueira floresceu de novo, pessoal? Na nossa época agora. Israel, se eu não me engano, tem 70 e alguns anos, não completou ainda os 80, mas está muito próximo. E no calendário caraíta, nós estamos muito próximo do ano 6000. E olha só, quando termina a contagem do ano 6000, termina o sexto dia e inicia o sétimo dia, que é o reino milenar. Então, antes do reino milenar, da contagem, os 7 anos que antecedem, os 7 anos de tribulação, que é a tomada de posse da terra de volta. Aqueles que já estavam aqui, que se acham dono da terra, vão fazer todos os movimentos possíveis para não perder a terra. Só que não adianta. Está escrito, está determinado. Já perderam. Só que eles vão tentar arrastar o maior número de pessoas possível. Então você que acha que a Bíblia é uma historinha, que Apocalipse é uma historinha que está longe disso acontecer, você está mais longe de compreender isso espiritualmente. Tem uma coisa que eu quero falar também, que antes dos 7 anos da tribulação, vão aparecer as 2 testemunhas. Eu não sei se 30 dias antes ou se 30 dias depois da tribulação, da contagem do calendário. Mas veja só, o início da tribulação vai ser de paz. Vai ser de paz, pessoal. Vão ser 3 anos e meio de paz. De falsa paz, uma falsa paz. Eles vão tentar parar com os sacrifícios do templo. Eles vão parar os sacrifícios. Né? O que são os sacrifícios, pessoal? Pessoal, quando a gente come uma carne animal, de alimentação kosher, quando eu digo carne animal, carne de gado, a carne kosher, alimentação kasher, aquilo é um sacrifício. Quando você come um porco, carne de porco, outras carnes que não são da alimentação kosher, aquilo não é um sacrifício válido. Ou é um sacrifício, mas é para abominação. Ok? Então, olha só. Nós comemos carne ainda, mas há um movimento que já começou nos Estados Unidos e provavelmente vai se estender para o mundo inteiro, para comer carne de laboratório, que é cultivada em laboratório. Sabe-se lá de que tipo de animal é essa carne, mas essa carne com certeza não é kosher, pessoal. Não é kasher. Não é a carne indicada pelo Eterno para ser feito a alimentação, a nossa alimentação. Veja só. Mashiach diz para bebermos do seu sangue e comermos da sua carne. Só que a gente sabe que a carne humana não é kasher. E ingerir sangue também não faz parte da alimentação kasher. Mas veja só, no sangue está a vida, o Espírito Santo de Deus correndo em nossas vidas. E na carne está as características, pessoal. Pessoal, quando a gente come uma carne, o que acontece? Nós adquirimos a característica daqueles animais. Logicamente, os animais de pata fendida e que ruminam
E as aves que não sejam de rapina, mas aves que não caçam, né? Que não sejam, ou seja, elas são mais calmas, elas são mais domesticáveis, elas têm características que a gente pode consumi-las, né? E não são contaminadas. Então, nós adquirimos características das carnes. No entanto, se você comer uma carne de um animal, de uma alimentação que não faz parte da alimentação kasher, como por exemplo o porco, carne de porco, você vai adquirir a mentalidade do porco, pessoal, a natureza do porco. Olha só. Só que a natureza do porco é de limpar a natureza. Ele vai nas coisas sujas. Porque o papel dele é esse, não que ele seja um animal amaldiçoado, nada disso. Mas cada animal tem uma função. E os animais que são abatidos da forma correta, eu creio que eles aceitam isso. Porque é passado, né? Como o próprio Mashiach, quando ele aceitou entregar o corpo dele, entregar a carne dele, o sangue. E ele cumpriu isso. Ele repartiu aos irmãos da igreja e nos deu. E essa característica, a vida dele, hoje está em cada um que aceita ele, que crê no sacrifício dele. E nós adquirimos as características dele quando nós comemos. Quando é que a gente come? Quando é que a gente come a carne dele? Quando é que se come a palavra de Deus, pessoal? Você imagina como é que se come a palavra de Deus? Toda vez que eu estudo a palavra de Deus, que eu estudo a vida, tudo o que aconteceu, mas eu creio, eu engulo, eu como, eu mastigo, eu engulo. Eu vou adquirir aquelas características, eu vou internalizar no meu coração. Então, quando nós fazemos isso, pessoal, nós somos abençoados, nós temos a vida e as características do Filho de Deus em nós. E Ele foi o único que andou com o Pai no céu. Ele andou com o Pai no céu, o único que subiu até o céu e andou, e ele imita o Pai em suas características. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas no princípio. Você vê em algum momento Deus falando que criou a água, pessoal. Mas Ele criou a água. Olha só. O segredo espiritual do Eterno está aqui. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que uma água faz? Ela espelha aquilo que está acima dela. Então, o Mashiach, ele é o primogênito da criação e tudo veio dele. Olha só o que o Eterno faz. Haja separação entre águas de cima e águas de baixo. Tudo foi feito nas águas, dentro das águas. Faça aparecer a terra seca aí. O Eterno dá o comando, faça aparecer a terra seca. Aparece a terra seca nas águas. Faça-se o firmamento e chame de céu e separe as águas de cima e as águas de baixo. Nós estamos, pessoal, num terrário. Sabe, um aquário? Imagina um aquário, onde você tem os peixes, toda a vida do aquário ali, as plantinhas, pronto. Imaginou o aquário? Agora imagina um terrário. Nós estamos dentro de um terrário, pessoal. Tudo coberto de água. Tá? Por que o Mashiach diz? Ele fala para João Batista assim: faz isso, porque é isso que convém agora.
não vai entender agora, mas o que convém. Então, João Batista batiza ele e ele surge das águas, pessoal. E a partir dali, o Espírito de Deus, como uma pomba, desce sobre ele. E diz: esse é meu filho. Uma voz aparece do céu: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Hoje te gerei. Vocês estão entendendo o que foi que aconteceu, pessoal? Vocês estão entendendo por que ele sai das águas? As águas em Apocalipse também, elas significam povos, multidões. A promessa que Deus fez a Abraão foi que ele daria a Abraão descendentes como as estrelas do céu e como a areia do mar, areia da praia, areia do mar. Muitos descendentes, muitos. Mas aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Já estamos com muito tempo. Hoje nós vamos ficar por aqui. Amanhã, com fé em Deus, Deus vai me dar uma palavra nova para te abençoar. Não esquece de dar um curtir, não esquece de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos seguir firmes, porque chegou a hora, pessoal.